Olá, família BVC, mais um vídeo hoje para a gente compartilhar da Palavra de Deus, mas antes vamos fazer aquela nossa breve oração e aí a gente já volta para o texto para a gente ganhar tempo. Deus, queremos te agradecer sempre, Pai, sempre reconhecer a tua soberania, a tua condução, a tua direção sobre todas as coisas, Senhor. Ainda que a gente olhe para o cenário atual e percebamos que estamos vivendo dias turbulentos, Pai, dias difíceis, Senhor, mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Deus. E a nossa oração nesse sentido é que o Senhor continue, Pai, nos dando da tua condução, da tua direção, nos dando sabedoria, discernimento para lidarmos com esses dias, e te rogamos, Deus, que o Senhor continue cuidando de cada um de nós, de cada um dos teus servos, dos teus filhos, Pai. Te rogo, Deus, pela tua bênção, pela tua proteção, pelo teu cuidado, Senhor, pela tua provisão na vida de cada um de nós, Pai, de cada um dos meus irmãos, Senhor, e que o Senhor continue operando, Deus, a tua vontade de forma soberana, Pai, em nossa vida, Senhor. Dá-nos um bom tempo de meditação na tua palavra também, de reflexão, é o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Deus. Gente, hoje eu quero compartilhar com você o texto que está lá em Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, que fala da viúva pobre, aquela cena em que Jesus está assentado diante do gasofilácio e ele está observando ali o modo, a forma como as pessoas elas têm levado as suas ofertas, elas estavam levando as suas ofertas ao gasofilácio, e ali você tem aquela cena da viúva pobre levando as suas moedinhas, né, a sua oferta. Mas antes de a gente falar da viúva pobre, eu quero mostrar para vocês algumas informações de contexto que vão ajudar a gente a entender melhor esses versículos de 41 a 44. Então eu separei para você aqui, ó, versículo 27 do capítulo 11, para a gente pelo menos entender o que Jesus já vinha falando ali nos versículos anteriores, e como é que esses versículos anteriores eles ajudam na nossa compreensão dos versículos 41 a 44 do capítulo 12. Então olha só, Marcos 11, 27 vai mostrar pra gente que algumas pessoas, alguns personagens, algumas figuras, elas foram ao encontro de Jesus. Marcos 11, 27 diz assim: então regressaram para Jerusalém e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Então você tem aqui a liderança religiosa de Jerusalém indo ao encontro de Jesus. Interessante, né? Porque você tem um lugar também, né? Andando ele pelo templo. Então vieram esses líderes religiosos, os principais sacerdotes, os escribas, mestres da lei e os anciãos também. Esses líderes religiosos, eles vêm ao encontro de Jesus, e você tem ali o capítulo 12, Jesus ele contando uma parábola, a parábola dos lavradores maus. Isso aqui é bem bacana, porque quando você chega lá no versículo 12, o texto ele diz assim pra gente: procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira essa parábola, então, desistindo, retiraram-se. Gente, esse pronome pessoal de terceira pessoa do plural aí, eles, tá apontando para algumas pessoas que estão ali presentes. Então, isso é bem bacana. Por que eu coloquei o versículo 27 do capítulo 11? Para você perceber que esse eles aí do versículo 12 do capítulo 12 são os líderes religiosos lá de Marcos 11, 27. Então, essas pessoas que procuravam prender Jesus são os líderes religiosos, os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos. Essas pessoas que compreenderam que contra eles Jesus tinha proferido a parábola dos lavradores maus são esses líderes religiosos. Então eles aí, esse pronome pessoal de terceira pessoa do plural, está apontando para os líderes religiosos de Marcos 11, 27. São esses carinhas aí, e Jesus ele conta uma parábola aí para fazer acusações sérias a respeito dessas pessoas. E eles percebem, eles entendem isso. Então eles tramam no capítulo 12 um plano, né? Vamos fazer perguntas para Jesus para ver se a gente consegue pegar ele em algum tropeço nas respostas que ele vai dar. Então, versículo 13, Marcos 12, 13. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para apanharem alguma coisa que ele dissesse. Se você seguir a sequência aí do texto, você vai ver que esse primeiro fariseu aí, ele faz a perguntinha sobre se era lícito pagar imposto a César. Uma pergunta capciosa aí, né? Com a intenção de pegar Jesus em alguma coisa, em alguma falha, em algum tropeço. Versículo 18. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo... Esses saduceus, gente, eles fazem aquela perguntinha da esposa, né? Ela casa e por causa da lei de levirato, o seu marido morrendo, ela tem que casar com o seu irmão, mas ele também morre e ela casa com outro, enfim. Aí ela casa com 7. E os 7 morrem. Essa é a verdadeira viúva negra, essa mulher, né? Todos os irmãos morrem ali que casam com ela. Eles perguntam para Jesus, então, na ressurreição, quem que vai ser o marido dessa mulher, já que ela casou com os 7? E Jesus ele dá uma resposta ali, e os saduceus eles não conseguem também pegar Jesus em algum tipo de tropeço. Então chega no versículo 28, e agora um dos escribas, né? Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos? E Jesus ele dá uma resposta importante aqui. Os escribas da NVI chamam de mestres da lei, né? Jesus ele dá uma resposta aqui no capítulo 12, versículo 30, para essa pergunta do mestre da lei, do escriba, e ele diz isso daqui, ó: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma,
alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Jesus está citando um texto do Antigo Testamento. Ele está citando um texto que está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, o ensinamento que tem no Antigo Testamento e que Jesus ele se vale desse ensino, desse mandamento, para responder a perguntinha do escriba, né, do mestre da lei. Então, qual que é o maior mandamento aqui? O maior mandamento é uma entrega total de vida a Deus. É isso que Jesus está dizendo. Quando ele cita o texto de Deuteronômio, dizendo que você tem que amar a Deus de todo o seu coração, alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, ele está dizendo que você tem que amar a Deus com todo o seu ser, com tudo que você é. Então, uma entrega total e uma entrega completa do que é essa verdadeira adoração, do que é esse amor a Deus. Gente, esse texto ele é importantíssimo e fundamental aqui para o entendimento dos versículos 41 a 44 que a gente vai já refletir neles. O capítulo 12 continua. Se você for ali para o versículo 35, você vai ver que agora é a vez de Jesus fazer uma pergunta para os líderes religiosos, para os mestres da lei, né? Jesus é que faz uma pergunta com base no Salmo 110. E eu separei para você os versículos 38 a 40, onde Jesus ele fala essas palavras aqui, ó. E ensinando-os, dizia-lhes. Ensinando quem, né? Ensinando as pessoas que estavam ali à sua volta, a multidão, o povo. E Jesus ele disse daqui: guardai-vos dos escribas, desses mestres da lei, que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, ó, sublinhado aí, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. Então Jesus está aqui apontando para um sistema falido religioso daqueles escribas, daqueles mestres da lei. Que na verdade o que existe por trás ali do seu coração é um desejo de reconhecimento, é uma vaidade, é um desejo, né, de ser cumprimentado, de ser reconhecido pelas pessoas. Então você anda com as melhores roupas, você espera que as pessoas cumprimentem você, reconheçam quem você é, você quer os melhores lugares nas sinagogas e na hora da ceia, os melhores assentos, mas na verdade, a justificativa com o pretexto de que você faz largas orações, né, orações compridas, grandes, profundas, né, orações espirituais, nesse pretexto vocês, mestres da lei, vocês devoram as casas das viúvas. E quando Jesus ele fala isso, ele então introduz aqui a personagem, a figura da viúva. Gente, isso aqui é muito legal de você entender. Quando a gente chegar no texto lá do versículo 41, eu vou realçar isso aqui para você. Mas Jesus ele está traçando aqui um paralelo e um contraste entre líderes religiosos e a viúva pobre. Então, quem que são essas pessoas aí naquilo que Jesus ele quer ensinar para nós aqui nesse texto? Sensacional isso daqui, sensacional. E outras informações importantes, então, para você, que também vão trazer luz, né? Que vão trazer cor para a nossa interpretação dos versículos 41 a 44. A gente já viu que eles estavam no templo. Então, eu coloquei essa imagem do templo aí, o templo de Herodes, tá? Esse aqui é o segundo templo, não é o templo de Salomão, mas é o templo reconstruído por Herodes. E aqui você tem um recorte aí do templo, mostrando aí um pouco da sua dimensão, dos seus muros, mostrando ali onde fica mais fácil de enxergar ali o pátio dos gentios e tudo mais. Mas eu quero mostrar esse recorte menor para você aqui, porque aqui a gente tem a chance de enxergar melhor onde é que está o pátio das mulheres. Então aqui dá para você ver ali que o pátio das mulheres ele fica aquele primeiro pátio, né? Você tem o pátio dos sacerdotes ali, onde só os sacerdotes podem entrar. E aí esse outro pátio aqui mais externo é que é o pátio das mulheres. Por que isso é importante, pastor? Porque é nesse pátio que ficam localizados os gasofiláceos. Então Jesus ele estava sentado em algum ponto desse pátio e ele estava ali observando o modo, a forma como as pessoas elas colocavam as suas ofertas nos gasofiláceos. Então é informação de contexto importante. Outra informação aí importante é sobre a figura da viúva. Então você já sabe, inclusive na pregação da semana passada eu falei que as viúvas elas são aquelas pessoas desamparadas, né? Ela representa o grupo das pessoas desamparadas na época de Jesus, no Antigo Testamento. Eram as pessoas que ficavam desassistidas pela morte, né, do marido, no caso da viúva, ou os órfãos pela morte dos pais, especialmente do pai, que era aquele que trazia e garantia o sustento da casa. Nem todas as viúvas eram desassistidas, tá? Você sabe pelos relatos bíblicos que existiam viúvas que tinham posses, que tinham patrimônio. Mas, via de regra, a maioria das viúvas elas passavam muita dificuldade. Você quer um exemplo de viúva? O Antigo Testamento ele dá um exemplo para você. Você vai ali para o livro de Ruth, você percebe que Noemi ela tinha muita consciência. Noemi é a sogra de Ruth, né? Você percebe que ela tinha muita consciência da condição que ela ia enfrentar. Eles viajam para Moabe, ela e o seu marido e seus 2 filhos. Acontece que o seu marido ele morre em Moabe. Depois os seus 2 filhos já casados, eles também morrem, acho que 10 anos depois, se não me falha a memória. Fica ela e as 2 noras. E ela diz para as noras, vocês podem ir, vocês podem
podem voltar, fiquem na terra de vocês, recomecem a vida de vocês, porque eu tenho consciência da condição, eu tenho consciência da situação que eu vou viver, voltando para o povo judeu. E aí, Orfa, ela decide voltar, ela chora muito, né, e tudo, mas ela decide obedecer ou seguir o conselho da sua sogra. Mas Ruth não. Ruth acompanha a sua sogra, Noemi, de volta para o povo judeu. Então é um exemplo ali da situação, né, que as viúvas elas enfrentavam, que elas passavam ali naquela época, tá bom? Outra informação importante que vai orientar a gente aí na interpretação do texto é o gasofilácio. Gente, a respeito do gasofilácio, a gente sabe que existiam 13 gasofilácios ali naquele pátio das mulheres. E esse gasofilácio, muito provavelmente, ele tinha o formato de trombeta, aquele formato assim de berrante, sabe? Aquela boca larga e que depois vai afinando, vai estreitando. Eu acho até que era para a pessoa, inclusive, se ela se arrependesse de colocar o seu dinheiro ali, aí ela não tinha mais como pegar de volta, né? O negócio estreitava, você não conseguia meter a mão e pegar o dinheiro de volta da caixinha. Há quem arrisque dizer que nesse pátio existia uma pessoa que ela ficava registrando os valores que eram depositados nesses gasofilácios, né, em forma de trombeta. Como é que se dava esse processo? Você tinha uma pessoa que ficava ali do lado do gasofilácio, então ele era informado, ou ele contava o dinheiro que estava sendo ofertado ali, e ele gritava para aquela pessoa que estava anotando poder registrar ali o valor correto. Então, vamos imaginar uma situação mais ou menos assim. Gasofilácio número 12, R$100. Aí o outro gritava ali, gasofilácio número 7, R$10. Então, tem gente que entende que era assim que funcionava essas ofertas no pátio das mulheres. Se essa informação ela é verdadeira, se era assim mesmo que funcionava, então você já imagina ali o palco, né? Você já imagina ali o quanto que a situação ela propiciava, né, a vaidade. Então, se eu sou um homem rico e eu vou dar ali uma grande oferta, sabendo que a pessoa ela vai gritar o valor que eu estou depositando ali no gasofilácio, quanto que isso vai inflar, né, o meu ego, quanto que eu vou estufar o meu peito, quanto que eu vou olhar para o lado e me envaidecer de saber que as pessoas estão ouvindo a quantia que eu estou depositando. Só que o contrário também é verdadeiro, né? Se era realmente assim que funcionava, então o quanto deveria ser constrangedor, o quanto que deveria ser vergonhoso, o quanto que talvez fosse, inclusive, até humilhante você chegar com 2 moedinhas como aquela viúva pobre chegou ali e depositar a sua oferta naquele gasofilácio. E Jesus ele estava observando tudo isso. Outra informação importante que a gente precisa saber é sobre a palavra pobre. Essa palavra pobre, no texto de Marcos, ela significa pobre, assim, em estado de miséria. No português, talvez, a melhor tradução fosse paupérrimo, né? No sentido, assim, de ser quase que um mendigo, alguém que não tem mesmo recursos e que não tem nem o que comer. Então, quando Marcos ele decide usar essa palavra para registrar essa cena da viúva pobre, porque, assim, viúva, via de regra, já era alguém desassistido no Novo Testamento. Marcos ele ainda enfatiza isso, ele realça isso. Como é que ele faz isso? Colocando uma palavra forte aí, enfatizando, realçando, salientando a condição de extrema pobreza dessa mulher. Então, a mulher estava no pátio das mulheres, onde ficavam os gasofilácios. Ela era uma pessoa já que, por ser viúva, provavelmente era uma pessoa desassistida. Esses gasofilácios, em número de 13, pode ser que existissem ali pessoas gritando os valores que eram depositados nesses gasofilácios para uma outra pessoa anotar, o que para alguns era motivo de vaidade, de vanglória, o que para outros seria motivo de vergonha, de constrangimento. E a respeito da viúva, saber que essa palavra pobre é no sentido de paupérrimo, uma pessoa que vive em estado de extrema pobreza. Então, todas essas informações que a gente viu até agora, elas são importantes para a gente entender o texto. Outra informação que eu quero trazer para enriquecer o nosso entendimento a respeito do texto é acerca da moeda. O texto ele vai dizer que eram 2 pequenas moedas. A gente sabe pelo texto grego que eram 2 leptos, né? É a palavra usada ali a palavra grega usada para lepto ali no Novo Testamento aparece nesse texto. Então eram 2 leptos, 2 pequenas moedas. Que moeda que era essa? Então a menor moeda que era o lepto era menor. Gente, o lepto era a menor moeda que circulava naquela região na época de Jesus, tá? Era a moeda de menor valor. Esse é o lepto. Ela tinha 2 leptos. Então, como público-alvo, como a audiência de Marcos, como o objetivo dele é alcançar os romanos, ele traça um parâmetro para os romanos, para eles entenderem quanto que vale 2 leptos. Então ele diz que 2 leptos correspondem a um quadrante. Um quadrante é a menor moeda romana. Então a moeda de menor valor do Império Romano era um quadrante. Aí quando ele fala um quadrante, Marcos ele dá para a gente um parâmetro, porque aí a gente já tem informações agora. Alguns estudiosos eles dão a informação para a gente de que um quadrante equivalia a uma de 64 partes de um denário. Denário a gente sabe que era o pagamento a um trabalhador por um dia de trabalho.
Então, o que você faz para você saber quanto que era um quadrante? Você pega um dia de trabalho, você divide por 64, e aí você tem um valor do quadrante. Então, o que eu fiz aqui para a gente só ter uma noção aqui do quão ínfima era a oferta dessa viúva? Eu tracei um paralelo aqui para você com base no nosso salário mínimo atual. Nosso salário mínimo atual é R$ 1.045. Então, o que você faz? Você divide R$ 1.045 por 30 dias, né? E você tem aí o valor de um dia de trabalho. Então, um dia de trabalho, um dia de salário, equivale aí, nos nossos dias atuais, R$ 34,83. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar esse valorzinho aí e vai dividir por 64. Por quê? Porque um quadrante equivale a uma parte de 64 de um dia de trabalho. Então, um dia de trabalho dividido por 64, você tem aí a quantia de 54 centavos. Eu não estou dizendo que 2 leptos equivalem precisamente, exatamente a 54 centavos. O que eu fiz aqui foi traçar um paralelo só para você ter uma noção do quão pequena, do quão ínfima, né, era a oferta dessa viúva. Se fosse nos nossos dias, pegando essa proporção aí, a oferta dela seria equivalente a 54 centavos. Gente, agora de posse de todas essas informações, vai ser muito fácil, muito tranquilo a gente entender o texto. Você vai ver como vai ser muito rápido aqui a nossa reflexão e a nossa análise do texto. Por quê? Porque a gente já tem muita informação que vai trazer luz, que vai nos dar direcionamento a respeito do significado do texto. Vamos para o texto, então. Marcos capítulo 12, versículo 41, e vai dizer assim, ó. Aí a gente vai pensando os princípios e conforme o texto for caminhando, a gente vai relembrando essas informações aí para trazer direção para a nossa interpretação. Assentado diante do gasofilácio. Então Jesus, em algum lugar, em algum ponto ali daquele pátio das mulheres, ele estava sentado e ele observava. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus. Gente, primeiro princípio, você sabe que Jesus é Deus e que Jesus está ainda hoje, o tempo todo, observando cada um de nós. O que é bacana aqui de você perceber, e a gente vai já dar uma ênfase nisso daí, é que Jesus ele observa muito além daquilo que você faz. Jesus ele observa muito além das nossas ações, ele observa muito além da nossa conduta, porque Jesus ele observa no íntimo do nosso coração. É isso que o texto ele vai mostrar aqui pra gente. Mas o que eu quero enfatizar com isso? É que Jesus ele continua observando você. Nós, cristãos, devemos cultivar uma consciência da presença de Cristo na nossa vida. Deus, Jesus, ele continua nos observando a cada passo que nós damos, a cada palavra que nós proferimos, a cada ação que nós praticamos. Mas nós esquecemos disso daí. Nós, às vezes, não temos consciência, não trabalhamos essa consciência de que Deus ele está conosco, de que Ele nos acompanha em cada passo da nossa vida. Eu conheci uma igreja que ela incentivava você colocar um alarmezinho no seu celular com a seguinte pergunta. Você configura lá o seu alarme e lá você tem como colocar um texto. E a pergunta era a seguinte: Deus, você está gostando do que eu estou fazendo agora? E o conselho, a sugestão, né, era colocar esse alarme de hora em hora. Para quê? Para que nos mais diferentes tipos de situações esse alarme tocasse e você fosse relembrado de que Jesus ele estava ali com você, ele estava observando você naquele momento. Gente, isso é fenomenal. Eu já disse isso aqui uma vez na igreja, eu vou falar de novo. Faça isso. Faça isso para você ver como você vai ser surpreendido nos mais diferentes tipos de situação. Exemplos de relatos de pessoas que depois compartilharam comigo situações em que o alarme tocou. Você está ali no meio da faculdade ou na escola, num grupo de amigos, numa rodinha ali de pessoas, e de repente começa ali a rodada de piadas sujas, né? A rodada de piadas imorais. E aquela pessoa compartilhando comigo dizendo que nessa hora o alarme tocou. Pô! E aí ele olha o alarme e a pergunta que aparece lá: Deus, Jesus, você está gostando do que eu estou fazendo agora? Então, às vezes, em situação que você perde um pouco o controle, pensando na pregação da semana passada, quando nós falamos de você expressar a sua indignação de forma irada, né? Isso é pecado, de forma pecaminosa. E aí, de repente, numa situação você está extravasando, você está dando vazão à sua ira por meio de palavras duras, palavras que magoam, que machucam, e o alarme toca. E você olha o alarme e a pergunta que surge ali para você é: Deus, Jesus, você está gostando do que eu estou fazendo agora? Então, qual que é a ideia desse exercício? É você treinar a sua consciência. Qual que é a ideia desse exercício? A ideia é de você adquirir uma consciência de que Deus ele está com você o tempo todo, que Ele observa você o tempo todo, de que Jesus ele observa você o tempo todo, em tudo que você faz, em tudo que você diz. E a gente vai ver pelo texto que Jesus ele vai além disso, porque Ele observa o nosso coração. Então não basta só fazer. Na verdade, aquilo que motiva você a fazer também é importante. Mas a ideia desse exercício, e aquilo que eu quero enfatizar agora, é que você
crie uma consciência de que Deus ele está com você, de que Jesus ele observa você a cada momento da sua vida. E que nós esquecemos disso e que talvez por isso nós façamos, né, determinadas coisas, nós pratiquemos determinadas coisas que não agradam a Deus. E uma outra coisa, porque quando você tem consciência da presença de Deus, você sabe que ele está observando você mesmo nas situações em que você se encontra sozinho. E isso também vai ajudar muito você a evitar tropeços, a evitar pecados na sua vida, tá? Então eu sugiro a todos os meus irmãos em Cristo, seja da minha igreja ou não, que você faça isso, faça esse teste. Eu já sugeri isso outras vezes e eu queria muito que você colocasse isso em prática. Pega aí o seu alarme, pega o seu celular agora e coloque aí o alarmezinho. Jesus, você está gostando do que eu estou fazendo? E deixa esse negócio disparando de hora em hora aí para você adquirir consciência da presença de Cristo, para você saber que Jesus ele observa você em cada detalhe da sua vida. E o texto ele segue e diz assim, ó, então assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Gente, aí a gente tem que lembrar das informações de contexto, lembra? Pátio das mulheres, haviam 13 gasofilácios. Pode ser que existisse ali uma pessoa que ficava registrando o valor dessas ofertas. Então você tinha uma pessoa do lado de cada gasofilácio. Esses gasofilácios, pode ser que eles, né, cada gasofilácio se referisse a um tipo de oferta diferente. E pode ser que existisse uma pessoa, então, do lado de cada gasofilácio, gritando o valor da oferta para aquele homem registrar ali os valores que eram depositados ali. Gente, se realmente era essa a situação, então, pô, você tem um cenário perfeito ali para pessoas que são vaidosas, para pessoas que querem aparecer, para pessoas que querem ser vistas, né? Que querem impressionar com a quantidade do dinheiro que elas colocavam ali dentro daqueles gasofilácios. Isso é bem interessante de entender, porque assim, Jesus ele já tinha falado sobre isso, né? Se você olhar aqui um pouquinho para o texto de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4, Jesus ele vai falar sobre essa questão, né, de você querer o reconhecimento, de você querer ser aplaudido por as coisas que você faz. Olha só, Mateus 6, versículos de 1 a 4. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, né? Coincidência ou não, os gasofilácios lá tinham um formato de trombeta. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Então, por que Jesus ele fala isso? Jesus ele conhece a motivação do coração de cada um de nós. Se você tem pessoas ali que estão indo depositar grandes quantias, a fim de serem vistos, a fim de serem reconhecidos, a fim de serem aplaudidos, né? A fim de atraírem para si os olhares, ou como diz aqui o texto de Mateus, a fim de serem glorificados. Então essa é a recompensa que eles querem. No final das contas, quando eles obtêm esse tipo de reconhecimento, o seu galardão, a sua recompensa já foi dada a eles. Então quando você volta para o texto de Marcos, ele diz assim, que Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro, é que Jesus ele olhava para muito além das suas ações, para muito além da sua conduta. Jesus ele olha para dentro do nosso coração. Lembre-se do Antigo Testamento, quando Samuel ele vai ungir um novo rei no lugar de Saul, e ele se depara com o irmão de Davi, e Deus ele tem que dizer para Samuel, ó, não fique impressionado com a aparência dele, não fique impressionado com a estatura dele, porque eu sou Deus, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Então é nesse sentido. Jesus, quando ele está observando aqui, ele não está observando meramente aquilo que você faz, ele não está observando meramente a quantidade e os valores que aquelas pessoas elas estavam depositando ali naquele gasofilácio. Jesus ele estava observando para além disso, ele estava observando o coração de cada um disso. Como é que a gente sabe disso? Porque o texto ele vai mostrar isso para a gente. Na sequência do texto você vai ver que tem um contraste aqui bem bacana a respeito dos personagens e da quantidade daquilo que eles estavam ofertando. Então olha lá, versículo 41 e versículo 42. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Olha o contraste aí, ó, 42. Vindo, porém, uma viúva pobre. Então eu até coloquei aí de amarelo. Viúva pobre em contraste com ricos. Grandes quantias em contraste com 2 leptos, né? Que correspondiam a um quadrante. Então 2 leptos, que era a menor moeda que circulava ali na região na época de Cristo, e um quadrante, que era a menor moeda do Império Romano. Então você tem um contraste grande aqui que está ensinando para a gente também uma grande lição. Porque o que confere grandeza, Jesus está ensinando que o que confere grandeza para o nosso serviço, para a nossa prática de vida cristã, para a nossa conduta, para as nossas ações, tem muito mais a ver com a postura do nosso coração. E isso daqui é muito legal de você entender. Porque infelizmente dentro da nossa igreja, eu estou pensando de modo geral, né, a igreja de modo geral, as pessoas, elas às vezes, infelizmente, as pessoas às vezes elas estão muito mais interessadas em aparecer, elas estão muito mais interessadas na
pompa que determinado cargo, determinada função vai trazer para elas. E Jesus está ensinando para nós que os menores serviços, as menores coisas, eles podem ter um valor muito mais relevante dependendo da postura do coração. Então você pode fazer uma coisa pequena, você pode fazer uma coisa que de repente na sua cabeça você pode até achar que é uma coisa sem importância, você pode não ter cargo, você pode não ter função dentro da igreja, mas você tem que entender que Jesus ele não é para isso que Jesus olha. Jesus ele olha para a postura do nosso coração no momento em que nós o servimos. Jesus ele olha para a postura do nosso coração, ele olha para o nosso comprometimento, ele olha para a nossa entrega de vida quando nós o servimos. É para isso que ele olha. Então uma grande lição aqui que fica para nós. Aí no versículo 43, Jesus ele meio que convoca os discípulos. Você vê aqui, ó, eu sublinhei para você. E chamando os seus discípulos, disse-lhes em verdade. Então Jesus ele vai, quando você vê ele chamando, né, ele faz uma convocação dos seus discípulos. E quando você vê o em verdade, que é o amém, esse em verdade aí, ele realça a importância daquilo que Jesus ele vai dizer agora, né? Então ele chama os discípulos e ele diz: em verdade vos digo. O que, Jesus? Que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Então Jesus ele fala aqui um negócio que eu acho que é até difícil de quem estava ali presente ouvindo na hora de entender. Porque como é que pode? Ela deu 2 leptos, ela deu 2 moedinhas e outras pessoas aqui estão depositando grandes quantias e o Senhor vem e diz que ela deu mais do que todos os ofertantes. Que aí Jesus ele enfatiza, né? Quando ele fala todos os ofertantes, fica mais gritante ainda, né? O contraste que Jesus ele quer realçar aqui com isso. Então Jesus, explica pra gente, por que o Senhor diz que essa viuvinha dando 2 moedinhas, 2 leptos, 2 pequenas moedas, 54 centavos, né, traçando um paralelo com os dias de hoje. Como é que essa oferta ela é maior do que a oferta de todos os outros ofertantes? Explica pra gente. Jesus ele explica, ele diz assim, ó, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então pronto. O versículo 44 ele escancara para a gente qual que é a grande mensagem, a mensagem final desse texto. Eu vou mostrar um videozinho para você e na volta a gente reflete um pouco mais sobre tudo isso que a gente aprendeu agora a respeito de Marcos 12, 41 a 44. Oi, o senhor poderia dar um pouquinho da sua comida para mim? Para me comer com você? Eu não sei. Tá bom, obrigado, hein? Poderia dar um pedaço do seu lanche, cara? Oi? Um pedacinho do seu lanche? Não? Dá um pedacinho de lanche aí, por favor. Só um pedacinho. Licença? O senhor tá com fome? Tá com fome? Se trouxe algumas esfirras, o senhor aceita? Tchau, bom apetite. Oi, senhor, tudo bem? O senhor dividiria um pedaço de esfirra comigo? Eu tô com uma fome. Posso pegar uma aqui? Não tem problema? Só uma mesmo. Vou comer com o senhor, hein? Valeu, obrigado, hein? Com Deus. Gente, a ideia desse vídeo aqui é mais pela semelhança, para deixar ainda mais vívido a condição daquela mulher. Porque essa pessoa do vídeo, eu não sei se ele não tem a quem recorrer, provavelmente não tinha uma outra coisa para comer, além daquilo que ele tinha ali no momento. Uma pessoa que não tem recursos materiais ali, pelo menos na hora, ali naquela situação que ele está vivendo ali naquele momento. E ainda assim, ele divide, ele compartilha, ele entrega aquilo que ele tem sem hesitar. Você percebe que ele faz isso sem hesitar. Então, uma postura muito semelhante à da viúva pobre, só que a da viúva pobre é uma postura que se refere a Deus, o que é muito mais importante, o que é muito mais relevante para a nossa vida. Porque a postura da viúva pobre, embora ela também não tivesse recursos materiais, ela fosse uma pessoa desassistida, ela fosse uma pessoa desamparada, uma pessoa que não tinha quem recorrer, uma pessoa que vivia em estado de extrema pobreza, uma pessoa que vivia em estado de miséria. Aquela mulher, pelo que Marcos registra dela, provavelmente ela não tinha o que comer, e ela pega tudo que ela tinha, que não era muito, que era ínfimo, que era uma quantidade ínfima, né? Pensando no paralelo que nós traçamos com os dias de hoje, 54 centavos, o que é que você compra com 54 centavos? E essa mulher, mesmo vivendo em estado de extrema pobreza, ela
vai lá e ela dá uma demonstração da confiança que ela tem em Deus. Gente, o contraste ele é gritante, porque se você olha para o versículo 44, aquelas pessoas que estavam trazendo grandes ofertas, na verdade, elas estavam dando sobras para Deus. E aquela mulher, aquela viúva, aquela mulher pobre que dá 2 leptos, ela dá tudo o que ela possuía. O texto ele diz pra gente assim, ó, ela dá todo o seu sustento. O John MacArthur ele diz que esse texto ele poderia ser traduzido assim, ó, ela deu tudo o que ela tinha para viver. Pense comigo agora em tudo que você aprendeu hoje, em todas as informações que você aprendeu hoje. Existe um grande paralelo aqui entre pessoas que querem barganhar com Deus, que querem receber os favores de Deus por causa daquilo que elas fazem, ou por causa da função que elas exercem, que é o caso dos líderes religiosos. E esses líderes religiosos ainda oprimem, porque o texto diz no versículo 40 que eles devoravam as casas das viúvas. Preste atenção no grande contraste que Jesus está traçando aqui. A verdadeira vida cristã, a verdadeira vida espiritual, a verdadeira vida com Deus, ela é uma vida de entrega total, é isso que ele está dizendo. Se você for um pouco mais para adiante no texto, você vai ver que existe um outro contraste entre aqueles que querem barganhar com Deus, alcançar os favores de Deus por meio das grandes quantias que eles dão, do dinheiro que eles colocam no gasofilaço, que eles ofertam. E Jesus está ensinando para nós que muito mais do que o seu dinheiro, ele quer a sua vida. Jesus não precisa de dinheiro. Deus ele não precisa do nosso dinheiro. Deus ele não enviou o seu filho para morrer naquela cruz e derramar o seu sangue naquela cruz por causa do seu dinheiro. Jesus, quando ele derrama o seu sangue naquela cruz, ele faz isso por causa de você, por causa da sua vida, não por causa do seu dinheiro. Você precisa entender isso de uma vez por todas como o verdadeiro cristão que você é. A verdadeira oferta que você pode dedicar ao Senhor, né? Uma entrega total de vida a Ele. Ele não quer menos do que isso de você. Eu coloquei essa frase aqui para você refletir. Não há nada que possamos dar a Deus que de alguma forma seja necessário a Ele, mas ainda assim ele nos dá a oportunidade de entregarmos tudo em suas mãos, como expressão de nosso amor e confiança a Ele. Gente, é sensacional isso daqui, porque quando você olha para o capítulo 12, Jesus, ao mesmo tempo em que ele condena o sistema hipócrita de religião daqueles líderes religiosos, ele ensina para nós qual que é a verdadeira religião, qual que é a verdadeira prática de vida cristã. Lembre de Marcos 12:30, quando Jesus ele cita Deuteronômio capítulo 6. O maior mandamento qual que é? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Jesus, ao mesmo tempo que condena o sistema falido, o sistema religioso falido daqueles líderes religiosos, ele diz pra gente qual que é o verdadeiro mandamento, qual que é a verdadeira vida cristã, uma entrega total de vida. Ame ao Senhor seu Deus com todo o seu ser, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E na sequência, o que é que ele mostra pra gente? Ele mostra um exemplo de como é que isso funciona. Ele observa a postura daquela mulher, daquela viúva, daquela mulher que vivia em estado de extrema pobreza, extrema miséria. E ele diz, relacione isso com o versículo 30 lá, Marcos 12:30. Aquela mulher, ela deu mais do que todos os ofertantes, porque ela deu tudo o que ela tinha. Ela deu todo o seu sustento. É isso que eu quero de você. Ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ame o Senhor seu Deus com tudo o que você é. Ame o Senhor seu Deus assim como essa viúva amou a Deus. Não faça como esses líderes religiosos. Não viva uma vida espiritualmente vazia. Não seja um religioso. É isso que Jesus está dizendo. A prática de vida cristã verdadeira, ela consiste numa entrega total de vida. E não em obedecer a determinados ritos. Deus ele não quer vidas vazias. Se você quer agradar a Deus, a minha recomendação para você é que você ame o seu Deus com tudo que você é, com todo o seu coração, sua alma, força e entendimento, ou seja, como essa mulher fez, depositando a sua confiança, a sua esperança no Senhor. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Jesus ele não quer as suas sobras. Jesus ele não quer o resto do seu tempo, ele não quer o resto do seu vigor, ele não quer o resto da sua energia, da sua força. É triste, às vezes, a gente olhar para a vida de uma pessoa que se diz cristã e ela só serve a Deus se sobrar tempo, negligenciando, às vezes, inclusive, o único dia, o dia do Senhor, o domingo, para fazer outras coisas, seja trabalho, seja limpar a casa, seja futebol, né? Seja entretenimento. Gente, quando nós estabelecemos outras prioridades no lugar de Deus, nós estamos dizendo com isso que a nossa prioridade não é Deus. Se você é cristão, se você é crente em Cristo Jesus, eu quero dizer para você o seguinte: não dê sobras para Jesus. Ele não quer menos do que toda a sua vida. O que Jesus quer de você é uma entrega total, uma entrega completa, uma entrega plena. E isso é amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força,
e com todo o seu entendimento. E é isso que eu quero para você, meu irmão, você que pertence à família IBVC, né? Você que pertence à nossa igreja, Igreja Batista Vida em Cristo. É isso que eu desejo para todos os meus irmãos em Cristo. Que nós tenhamos uma vida plena com Deus. Que deixemos de entregar sobras para Ele. Que sejamos plenos na nossa vida cristã no que diz respeito à santidade, no que diz respeito ao nosso tempo, no que diz respeito ao evangelismo, ao estudo da palavra. Que sejamos plenos, que não mais negligenciemos o nosso relacionamento com Deus, que não mais negligenciemos o nosso tempo de adoração a Deus por meio dos cultos no domingo, por conta de outras atividades triviais. Para a gente terminar e fazer a nossa oração, eu quero terminar com uma frase aqui do professor Carlos Oswaldo, que resume o princípio contido aí nesse texto de Marcos 12, 41 a 44, que diz o seguinte: o contraste entre os líderes hipócritas e egoístas e o servo autêntico e altruísta. Então, um grande contraste aqui, né? O verdadeiro servo não precisa ser líder, a autenticidade em contraste com a hipocrisia, o altruísmo em contraste com o egoísmo, né? Aqueles que faziam o que faziam pensando em si mesmos, pensando na vaidade, pensando na autopromoção. O contraste entre os líderes hipócritas e egoístas e o servo autêntico e altruísta foi ilustrado pelo compromisso total da viúva e sua pequena oferta. É isso que eu desejo para todos os meus irmãos em Cristo. Vamos fazer uma oração e a gente já se despede e encerra por hoje. Deus, obrigado, Pai, por essa mensagem, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pelos ensinos profundos contidos na Tua palavra, Senhor. Que a nossa igreja e que nossos irmãos eles estejam firmes e focados nesse sentido, Pai, de que o que nós almejamos com sinceridade de coração é um relacionamento pleno, um relacionamento completo contigo, que é reflexo de uma entrega total da nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Que assim como essa viúva pobre, Deus, nós também Te amemos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Pai, que não sejamos, Deus, como esses líderes religiosos apontados ali no texto de Marcos, Deus, que apesar de uma religiosidade, né, era uma religiosidade vazia, onde eles faziam o que faziam não pensando em Te adorar, não pensando em promover o Teu nome e Te glorificar, mas queriam a glória para si mesmos, os aplausos, o reconhecimento para si. Pai, que a gente também não procure, Senhor, nos fazermos merecedores dos Teus favores, Pai, por meio de grandes quantias, ofertas, Senhor. Deus, que não sejamos como o texto fala, Pai, homens que davam das suas sobras, do resto, Senhor, e isso se aplica às várias áreas da nossa vida, Pai, seja o nosso tempo, Deus, seja o nosso relacionamento contigo, o quanto nós dedicamos no estudo da Tua palavra, o nosso serviço, a nossa contribuição com o reino de Deus, naquilo que nós fazemos, Pai, enfim, que a nossa postura seja uma postura diferente e que o nosso comprometimento seja um comprometimento pleno contigo, Pai, um compromisso pleno contigo, Deus, onde nós não vamos dedicar e entregar a Ti as sobras, os restos da nossa vida, Pai, o resto do nosso tempo, da nossa força, do nosso vigor, dos nossos recursos, Senhor. Que a gente não troque, Deus, o nosso relacionamento contigo por mais nada, Pai. Que a gente tenha, Deus, uma vida cristã de acordo com Tua palavra, expressa por uma entrega total de vida. E que por meio da nossa conduta, por meio da nossa prática, por meio da nossa ação, nós expressemos o amor que temos por Ti. Um amor pleno de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento. Te rogamos que o Senhor continue nos abençoando e nos direcionando nesses dias. E eu Te peço, Deus, pelos meus irmãos em Cristo, que todos nós alcancemos esse nível de relacionamento contigo, esse nível de entrega total nas Tuas mãos. Que cada um de nós sejamos como essa viúva, Pai, que entregou nas Tuas mãos tudo que ela tinha, tudo que ela possui. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Senhor. Gente, que Deus a todos abençoe. Continuamos em oração aqui, esperando por dias melhores, dias em que a gente possa voltar a realizar os nossos cultos e as nossas programações. Deus abençoe a todos.